Capítulo 4 das obras e serviços municipais. Artigo 106. A execução das obras públicas municipais deverá ser precedida de projeto elaborado mediante planilhas de custos circunstanciadas, acompanhadas de demonstração detalhada de preços, obedecendo à legislação edilícia e urbanística cabível e as normas técnicas em âmbito nacional, sob pena de suspensão da despesa ou de invalidade da contratação. Parágrafo único. As obras e serviços públicos poderão ser executados diretamente pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais e, indiretamente, por terceiros mediante licitação. Artigo 107. Incumbe ao município, respeitadas as legislações federal e estadual, a prestação de serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, através de licitação. Parágrafo 1º. A permissão de serviço público, sempre a título precário, será outorgada por decreto após edital de chamamento de interessados, para a escolha do melhor pretendente, enquanto a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato precedido de concorrência. Parágrafo 2º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 3º. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo aos que os executem sua permanente utilização e adequação às necessidades dos usuários. Parágrafo 4º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 5º. As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, mediante edital ou comunicado resumido. Artigo 108. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública, inclusive a remuneração da fase de atacado dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, deverão ser fixadas por entidade de regulação designada pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração e interesse social e em observância à legislação específica. Parágrafo 1º. O exercício da regulação não poderá contrariar as diretrizes fixadas por decisão de entidade metropolitana, quando houver. Parágrafo 2º. Para fins do parágrafo 1º, entende-se por decisão de entidade metropolitana a decisão de órgão colegiado instituído por lei complementar estadual e na qual não haja preponderância de interesses exclusivos do Estado, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 1842, Rio de Janeiro. Parágrafo 3º. Enquanto não for designada a entidade de regulação, a fixação das tarifas e de outros preços públicos dar-se-á pelo Executivo, mediante decreto. Artigo 109. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei,
a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. É vedada a administração pública direta ou indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. Artigo 110. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante consórcios com outros municípios. Parágrafo único. Os consórcios manterão um conselho consultivo do qual participarão os municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal composto por munícipes não pertencentes ao serviço público. Artigo 111. O município não poderá paralisar a execução de obras e serviços de caráter intermunicipal já iniciados, salvo por deliberação de 2/3 dos membros da Câmara. Seção 1 das licitações. Artigo 112. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. Nas concorrências públicas, para a transparência do processo licitatório, será constituída a Comissão de Acompanhamento de Licitação, a ser disciplinada em lei com a finalidade de acompanhar todo o procedimento licitatório. Parágrafo 2º. Quando a comissão referida no parágrafo anterior concluir que o resultado da licitação é contrário ao interesse público, deverá a administração publicar essa conclusão juntamente com a respectiva homologação. Parágrafo 3º. A administração pública direta e indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público municipal ficam obrigadas a encaminhar semanalmente à Câmara Municipal cópias de todos os editais de licitação, excetuando-se as cartas convite. Artigo 113. A licitação será realizada para compras, obras e serviços e deverá ser precedida da indicação do local onde serão executados e do respectivo projeto técnico completo, que permita a definição precisa do seu objeto e previsão de recursos orçamentários, sob pena de invalidade. Artigo 114. Os valores, prazos e validades das propostas licitatórias e demais procedimentos obedecerão aos critérios da legislação federal. Artigo 114-A. Todos os editais de convite, assim como as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação na administração direta e indireta, devem ser publicados nos atos oficiais com, no mínimo, 5 dias de antecedência do início efetivo da referida contratação. Parágrafo 1º. A não observância do prazo aludido no artigo anterior ensejará ao funcionário responsável pela contratação penalidade prevista no artigo 187 da Lei Municipal número 1492, de 2 de outubro de 1959. Parágrafo 2º. Lei ordinária estabelecerá valor mínimo dos editais de convite, bem como dispensa e inexigibilidade de licitação a serem publicados. Capítulo 6 da Administração Tributária e Financeira. Seção 1 dos Tributos Municipais. Artigo 115. Tributos municipais são os impostos, taxas
e contribuição de melhoria instituídos por lei, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e as normas gerais de direito tributário. Parágrafo único. Os tributos não deverão sacrificar o nível de vida compatível com a dignidade humana. Artigo 116. São de competência do município os seguintes impostos, além de outros criados por lei. Inciso 1, propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por sua natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4, serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar federal e não compreendidos na competência estadual. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere no artigo 143, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel e, inciso 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel. Parágrafo 2º. O imposto de que trata o inciso 2, a linha A, incide sobre os imóveis situados no território do município ou sobre os quais versem os direitos transmitidos ou cedidos. A linha B não incide sobre a transmissão de bens, direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante ou adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Artigo 117. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município. Artigo 118. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais. Artigo 119. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nem serão instituídas em razão, a linha A, do exercício do direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, a linha B, de certidões fornecidas pelas repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, incluídas entre aquelas as certidões negativas de tributos. Artigo 120. O município manterá junta de recursos fiscais, órgão colegiado a ser regulado em lei, constituído por servidores designados pelo prefeito e contribuintes do município indicados por entidades de classe, com atribuição de decidir, em grau de recurso, as reclamações fiscais. Parágrafo 1º. A Junta de Recursos Fiscais poderá proferir decisão fundada na equidade e com base na capacidade econômica do contribuinte, na forma estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2º. O contribuinte que compuser a junta não poderá votar nas matérias que forem de seu interesse e de seus representados. Artigo 121. O Código Tributário Municipal será elaborado em conformidade com as diretrizes da política urbana expressas no Plano Diretor. Artigo 122. O município poderá instituir contribuição de seus servidores para o custeio,
em benefício destes, do sistema de previdência e assistência social.